A gente já falou aqui uma vez e vai falar de novo, não é pauta repetida, mas aconteceu de novo. Existe a possibilidade de que testes da Covid-19 que estão encalhados percam a validade. Isso aí parece uma piada, viu? É inacreditável que a gente ainda esteja vendo isso acontecer. E agora o Ministério da Saúde deve conversar com a Anvisa para fazer aquela mesma análise, né? Que é verificar o lote, verificar a procedência dos testes e ver se dá para esticar um pouquinho mais o prazo de validade. É o João Pedro Melo que está com essa pauta. Aninha, antes do João, é o seguinte, o problema não é o prazo de validade do exame, do teste. Tá encalhado, né? Exato, o problema é você não testar. Porque assim, não é que começou ontem a pandemia, já tem um ano, né? Exato, já passamos de um ano. Não é, um não substitui o outro, não. Exatamente. O fato de já estar aplicando a vacina aqui no Brasil não elimina a necessidade de você testar as pessoas. Posso te dar um exemplo prático? Lá na Inglaterra, no Reino Unido, sabe quantos por cento da população de lá já foi vacinada? 60%. Sabe o que vai ocorrer daqui para frente? Os cidadãos serão testados 2 vezes por semana, mesmo com 60% da população vacinada. 2 testes por semana. O cara vai fazer em casa. Ele vai receber do governo os testes e toda semana ele vai fazer o teste 2 vezes na casa dele. Veja só como é importante o teste. Mas, infelizmente, parece que a gente não tem ciência desse grau de importância, né? É isso. João Pedro Melo, de quantos testes nós estamos falando, hein? Boa tarde. Oi, João. Oi, pessoal. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, a gente está falando de cerca de 3 milhões de testes, né? Pelo menos 3 milhões de testes que estão aí parados com relação a essa questão do Covid-19. E a gente tem um detalhe interessante, viu, Joel e Ana? A gente foi pesquisar a fundo, saber como é que funcionava essa questão de testagem, e aí a gente foi ver que o Brasil é um dos países que menos faz testagens para a Covid-19. São, segundo informações aqui, menos de 137 testes por 100 mil habitantes, enquanto outros países da Europa estão aí na faixa de 3.200 testes a cada 100 mil habitantes, ou seja, chegando aí mais ou menos a esse rumo que o Joel falou, de pelo menos testes ocorrerem 2 vezes na semana. Aqui no Brasil, nem isso de fato ocorre. E aí a gente entra de fato na notícia de hoje. Por quê? Porque a gente está aí com esse problema. O Ministério da Saúde tem 3 milhões de testes que podem ir para o lixo caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não estenda a validade. Exames são do Ministério da Saúde, estão parados em depósitos do órgão ao redor do país. Eles integram aquele montante de quase 7 milhões de testes que tiveram a validade estendida pela própria Anvisa em dezembro do ano passado. A validade desses testes foi estendida até junho desse ano, ou seja, estamos chegando já também próximo da data aí que a Anvisa colocou como limite para o uso destes testes. Detalhe, eles foram adquiridos em abril do ano passado, segundo o Ministério da Saúde, 4 milhões deles foram encaminhados para estados e municípios, mas por enquanto a gente tem ainda 3 milhões que estão parados em depósitos do órgão que não sabemos qual será o andamento. Depende, claro, de uma decisão agora da Anvisa, mas, claro, também já deveriam ter sido usados aí há algum tempo para testar a população brasileira contra a Covid-19. Ô, João, por acaso alguma parcela desses testes está naquele depósito de Guarulhos? Lá eram 7, né, Joel? 7 milhões de testes que chegaram a ficar encalhados, e aí o governo já havia pedido para que o prazo fosse prorrogado, o prazo de validade. Algum teste pode estar passando por essa avaliação para prorrogar a validade de novo? Eu não me lembro do número aqui do aeroporto de Guarulhos, mas lembro que era um número expressivo. Pois é, a informação que a gente tem é que estão espalhados ao redor do país, mas o Ministério não entrou em detalhes em quais seriam, de fato, os depósitos. Mas, claro, a tendência é de que também tenhamos aí nesse depósito de Guarulhos, né? Ele que foi o centro daquela época, em dezembro, né? Antes de termos estendido esse prazo de validade, então agora a tendência é que também tenhamos testes parados por lá. Segundo o Ministério, 4 milhões deles foram direcionados aos estados e municípios, mas também o Ministério não sabe informar se eles foram usados pelos estados e municípios, ou seja, esses testes também podem estar parados aí nos estados, a gente não tem essa informação por parte do Ministério. Mas a questão é que são 3 milhões que estão aí precisando de um novo prazo de validade e agora a decisão cabe então à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Valeu, João, muito obrigado, um grande abraço a você, boa semana daí, tá bom? Um abraço, até mais.